Opa pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à parte de regressão linear múltipla, né? E vamos falar sobre alguns tópicos que são as comparações das estimativas da regressão linear simples, né? Que a gente viu é a estimação por mínimos quadrados e da estimativa da regressão linear múltipla. Qual é a relação entre essas duas estimativas? Depois a gente vai falar da qualidade do ajuste para o modelo linear múltiplo. A gente já viu o linear simples, o nosso R2, e agora a gente vai estudar o R2 ajustado, que ele, digamos assim, ele funciona melhor para modelos de regressão linear múltipla. Tá? A gente vai ver a parte de viés da variável omitida, tá? E eu vou deixar dois exercícios para vocês, como a gente combinou na última aula via live, né? Via o Google Meet. Eu vou passando questões para vocês e quando chegar na próxima aula via live, eu resolvo elas. Então, assim, acho que cada aula eu vou deixar uns dois exercícios e vocês vão resolvendo aí, a gente vai discutir depois, certo? Então, a gente vai dar início aqui. Nesse tópico aqui, da comparação das estimativas e nesse tópico da qualidade de ajuste, eu vou falar sobre eles e vou dar uma passada no R, para mostrar alguns exemplos de como é que isso aqui vai funcionar. Tá? Então a aula vai ser um pouco mais prática hoje, não vai ter tanta demonstração não. Por mais que ainda tenha um pouquinho de demonstração, a gente vai mesclar, vai dar uma parte teórica aqui e dar uma parte no R, porque eu acho que fica mais didático e fica digamos assim, mais, digamos assim, mais real. Vocês verem na prática, acaba deixando vocês menos descrentes do que está acontecendo, certo? Então vamos lá. Então, como é que se dá essa parte da comparação das estimativas da regressão simples e da múltipla? Eu vou ter aqui primeiro um modelo de regressão linear simples, que eu vou chamar todos eles de tio, tá? Eu só estou determinando eles para diferenciar do nosso modelo de regressão linear múltipla. Tá? Então aqui tem um modelo linear simples e aqui tem um modelo linear múltiplo com duas variáveis independentes. Então a gente já viu que a partir de duas variáveis independentes já é considerado múltiplo, certo? Então qual é a relação da estimativa desse betão chapéu, que é o da regressão linear múltipla, com esse betão tio aqui? A relação é dada por essa fórmula aqui, ó. O betão tio, que é o linear simples, que é o chamado do modelo linear simples, ele é igual ao betão da regressão linear múltipla mais essa parcela aqui. Quem é essa parcela aqui? É o beta 2, que é o coeficiente, né, o outro coeficiente da regressão linear múltipla, que está relacionado à segunda variável independente, vezes esse delta1 tio aqui. Esse delta1 tio aqui, ele vai ser o coeficiente de inclinação da regressão desse x2 com relação ao x1. É como se eu fizesse esse modelo linear simples aqui, certo? Em que minha variável resposta fosse o x2 e minha variável independente fosse o x1. E esse beta 1 é justamente esse delta 1 aqui, ó. Certo? Ele é como se fosse o coeficiente de inclinação da regressão, tá? Do x2, como se aqui fosse um x2, sobre o x1. Tá? E o que é que vai acontecer? Só vão ter dois casos que esse betão tio e esse betão chapéu, eles podem ser iguais. É quando o efeito dessa regressão que eu acabei de falar, do x2
sobre o x1 ele for zero, tá? Que é nesse segundo caso aqui, quando eles forem não correlacionados, isso aqui vai ser zero, esse delta 1. Ou quando o efeito de x2 sobre y é zero, tá? Então, no caso da nossa amostra, é algo que a gente vai ver mais na frente. Esse beta 2 estimado aqui, ele pode ser considerado igual a zero, tá? Ele vai ser não significativo para o modelo. Vai ter até o exemplo no E que a gente vai ver isso aí, que é justamente esse primeiro ponto aqui. Então vai ter dois casos que esses dois parâmetros, esses dois coeficientes, eles podem se igualar. É quando eles são não correlacionados, o x2 e o x1, né? Que é quando esse delta 1 vai ser zero. E quando não tiver relação do x2 com o y, que é quando o beta 2 vai ser zero. Então, quando zera esses dois motivos para zerar isso aqui e isso aqui conseguir igualar, tá? Então, no exemplo que a gente vai ver a seguir, a gente vai discutir justamente isso aqui, que opa, isso aqui. Eu vou ler aqui meus dados. Pronto, o exemplo vai ser esse aqui, que eu estou tentando estimar a nota no ensino superior de acordo com a nota média no ensino médio, que é esse HS-GPA. Você vai ver aqui. E esse ACT, que é avaliação de conhecimento para o ingresso no nível superior. Tá? É como se fosse a nota de econometria de vocês, esse QGPA, aqui fosse a nota no ensino médio de vocês e aqui a nota no Enem. Certo? Então, eu estou querendo estimar essa nota esse QGPA aqui. Tá? Então, estou lendo os dados ali, né? Então, vou estimar meu modelo com as duas variáveis independentes, isso aqui não é novidade. E vou gerar um summary. Nesse summary, o que é que a gente vai ver aqui? Aqui vai ter as estimativas, tá? E a gente percebe aqui que tem dois pontos aqui nessa variável ACT, né? Primeiro porque a estimativa dele deu um número muito baixo, certo? Esse número aqui é próximo de zero. E outra coisa, que até a gente já discutiu na aula do Google Meet, na última aula, essa variável ela vai ser, vai ser insignificante, não significativa para o nosso modelo. Por quê? Porque essa probabilidade aqui, ela está dando maior que o valor, que o p-valor, certo? Então, esse ACT, é como se fosse o beta 2 aqui, ele vai ser zero, tá? Então, eu meio que poderia excluir ele. Então, a estimativa do beta 2, do beta 1 aqui, que é esse HSGPA, ela vai se igualar à estimativa do... Se igualar não, ela vai ser aproximada com a estimativa do modelo linear simples, que é o que eu vou fazer aqui abaixo. Aqui primeiro eu fiz o modelo linear múltiplo, né, com duas variáveis, e aqui eu estou fazendo simples com uma variável só. Quando a gente gera o resumo, a gente vê que a estimativa deu 0,48, que é bem próxima desse 0,45 que foi do linear múltiplo, entendeu? Então, é justamente por esse ACT ter sido tanto um número pequeno, certo? Como ele ser não significativo, que essas duas estimativas, tanto a estimativa do modelo linear múltiplo, que é essa primeira, como do linear simples, eles são aproximadamente iguais, certo? Um deu 0,45 e outro 0,48, tá? Então, essas discussões sobre as relações com esses termos aqui é que vão ser necessários para tentar
igualar essas duas estimativas, certo? Lembrando que esse Δ1 é o coeficiente de inclinação, né, da regressão do x2, como se o x2 fosse a variável resposta, com o x1, tá? É só se eu substituir isso aqui por x2 e aqui eu substituir isso por Δ1, certo? Qualidade do ajuste, certo? É o nosso R2 ajustado. No decorrer do R, quando eu estava explicando o R2, eu sempre deixei um alerta para vocês. Ó, pessoal, tenham cuidado, porque não se atenham a esse parâmetro para verificar a qualidade do modelo, para saber se o modelo tá ok, porque ele tem algumas limitações. E uma delas é essa aqui. Eu já havia falado para vocês que quando a gente tem um modelo linear simples, ou vamos começar do simples. Se a gente tem um modelo linear simples e a gente calcula o nosso R2, se a gente for adicionando variáveis independentes, se eu começar a variar, adicionar mais uma, ficando com duas, quando a gente for calcular o nosso R2, é certeza ele aumentar. Certeza ele aumentar. O nosso R2 ele sempre vai aumentar quando a gente for adicionando variáveis independentes. Só que se a gente adicionar variáveis mesmo sem nenhum nexo, digamos que a gente está, sei lá, a gente está querendo estimar a nota de vocês na disciplina. Aí tem uma variável lá que é quantidade de irmãos. Coisa que não tem nada a ver com a outra. Se eu tenho mais irmãos, eu vou tirar, não tem influência. Mas se vocês forem adicionar essa variável quantidade de irmãos, o R2 vai aumentar. Mas isso não vai querer dizer que o modelo que vocês estão estimando agora, com a quantidade de irmãos, vai ser melhor do que aquele modelo normalzinho, entendeu? Vocês só estão adicionando variáveis, digamos assim, espúrias. Digamos, se outra variável seria, sei lá, a cor do cabelo. Outra variável que não tem nada a ver, mas que se vocês fossem adicionar, o R2 para esse modelo ele iria aumentar. Tá? Então, como é que a gente vai solucionar isso? A gente vai trabalhar agora com R2 ajustado. O R2 ajustado ele vai dar, como é que se diz, uma punição para o nosso R2. Ele é dado dessa forma aqui, ó. E percebam que no denominador dele, ele tem esse K mais um aqui. Quem é esse K? Esse K é o número de variáveis independentes. Então, quando a gente vai, por mais que a gente aumente isso aqui, como ele está no denominador, essa divisão aqui ela vai diminuir, tá? Como ele está abaixo aqui, se a gente aumentar isso aqui, ele vai tender que essa multiplicação ela diminua, que é justamente onde está o R2, tá? Então, o R2 ajustado, ele vai ter relação com o nosso R2 habitual, certo? Deixa eu ver aqui, tá? Então, tem aqui mais algumas explicações, certo? Que o R2 ajustado ele é uma versão, né, modificada do R2. E o R2 ajustado ele aumenta somente se o novo termo que eu adicionar ele melhorar o modelo, mais do que seria esperado pelo acaso. Ou seja, se eu adicionar um termo e ele for significativo, o nosso R2 ele vai aumentar, o nosso R2 ajustado. Mas se ele não tiver relação, o R2 ajustado ele não necessariamente aumenta, tá? Então a gente vai aqui no R para dar um exemplo aqui desse R2 ajustado. Agora eu peguei aquele banco de dados que a gente já estava habituado. Porque já está instalado. Tá. Certo? Que é o host price. Taxa price. Tá. Eu vou gerar aqui duas sequências de uma normal, de números aleatórios. Vocês já vão entender o que é que eu vou fazer aqui. Estou gerando duas sequências
do tamanho das outras variáveis, certo? Que eu chamei de sequência e sequência 2. Nesse primeiro modelo, foi algo que eu não falei para vocês, que eu esqueci de dizer. Quando a gente quer gerar um modelo sem o intercepto, que eu não sei se vocês lembram, eu até vou rodar aqui com o intercepto. Eu estou rodando esse primeiro modelo aqui, que está aqui, e ele aqui está com o intercepto. Só que a gente discutiu que esse intercepto aqui ele não faz sentido, porque não faz sentido a gente precificar uma casa se a casa não tem área construída, se a casa não tem quartos e se a casa não tem banheiros. Então, se a gente zerar tudo isso aqui, não faz sentido isso aqui ser um número diferente de zero. Isso aqui tem que ser zero, certo? E foi justamente o que ele deu não significativo aqui, ó. Ele é considerado zero. Mas isso aqui, lembrando que a gente ainda vai retornar para ver essas probabilidades, discutir essas colunas daqui para cá. Essa. A gente já deu uma adiantada, mas a gente ainda vai retornar para isso aí. Certo? Então, necessariamente aqui, eu teria que trabalhar com o modelo sem intercepto. Certo? Então, como é que eu vou estimar no R um modelo sem intercepto? Se o default do R ele já retorna com o intercepto. Quando eu for colocar aqui no modelo, eu coloco todas as minhas variáveis independentes. Ó, reparem que aqui está com intercepto. E após a última variável independente, eu coloco menos 1. O que esse menos 1 está fazendo? Ele está indicando que eu estou ajustando agora um modelo sem o intercepto. Então, quando eu for rodar aqui novamente, for rodar esse resumo aqui, as minhas estimativas, se vocês verem aqui, ó, não vai ter mais com intercepto. Certo? Aqui tinha o intercepto e essa última aqui já está sem o intercepto. Todas as três deram significativas, certo? Até o ajuste do R2 ele foi bem melhor sem o intercepto. Aqui o nosso R2 deu 0,48 e o R2 ajustado também 0,48, mudou só a terceira casa decimal. E sem o intercepto já foi para 0,93. Ou seja, esse modelo aqui sem o intercepto, ele está explicando quase 95% da variabilidade total do nosso modelo. Desculpa, dos nossos dados. Certo? Então, só a retirada desse intercepto já modificou bastante. Certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar dois modelos. O primeiro aqui com 3 variáveis independentes. Certo? Todas elas deram significativas e sem o intercepto. Aqui, esse segundo modelo aqui, esse ajuste 2, eu estou criando um modelo com essas mesmas 3 variáveis independentes, só que aqui eu estou adicionando duas sequências que não tem nenhuma relação com os dados, entendeu? São duas variáveis, a grosso modo, nada a ver, que não fazem sentido, certo? Eu gerei aqui a primeira e vou rodar aqui a segunda. Então, pela explicação que eu dei, o R2 normal desse modelo aqui, por ele ter mais variáveis independentes, ele vai ser maior que esse daqui, certo? E ele vai estar aqui, ó. Esse aqui, o do primeiro, deu 0,931637, que é com as 3 variáveis independentes, e esse aqui é o segundo, deu 0,9317. Então percebam que o do segundo é maior, justamente por isso, porque eu estou adicionando mais variáveis independentes, certo? Só que o que eu disse? Que o nosso R2 ajustado, ele meio que pune as variáveis que não são significativas para o nosso modelo. Se eu colocar aqui o summary do modelo 2, a gente percebe que essas duas variáveis que eu adicionei, ó, sequência e sequência 2, eles são não significativos para o nosso modelo. Eu posso tirar eles do nosso modelo, certo? Ó, não tem eles, o valor aqui é maior que 0,05, então eu posso tirar eles do nosso modelo. E quando a gente for ver o R2 ajustado, esse aqui é o do primeiro modelo, 0,931259, e aqui é o do segundo modelo, 0,9311.
certo? Então percebam, o do primeiro modelo deu maior que o do segundo modelo, por mais que o segundo modelo tenha mais variáveis independentes, certo? Então, eu coloquei mais variáveis independentes e o R2 normal aumentou. Ó. O segundo é maior que o primeiro. Mas o R2 ajustado, por essas variáveis não serem significativas para o nosso modelo, não fazerem sentido para o nosso modelo, ele não está maior que o R2 ajustado normal, entendeu? Que é o do primeiro aqui. Certo? Então, é justamente o que a gente fala aqui. Que o R2 ele vai aumentar somente se o novo termo, certo? Se aquelas duas sequências lá, elas melhorarem o modelo. Mas como a gente viu ali, eles não estão melhorando o modelo. Elas são duas coisas que não fazem... como é que se diz? Elas não fazem sentido estarem ali. Então, por isso que o nosso R2 ajustado ele é menor para o segundo modelo. Certo? Agora falar sobre o viés da variável omitida. O que é que isso significa? A gente já viu tanto no modelo simples como no modelo múltiplo, a gente já demonstrou as esperanças lá, tanto a parte matricial, certo? A gente demonstrou que aquele vetor de parâmetros lá, ele é não viesado para o vetor beta, né? E a gente demonstrou que tanto o beta 0 no modelo linear simples e o beta 1 eles são não viesados. Tá? Então a gente vai considerar aqui esse modelozinho aqui, tá? Com duas variáveis independentes, x1 e x2, e por algum motivo, sei lá, falta de dados, alguma coisa do tipo, esse x2 aqui, ele não vai estar disponível para a gente estimar o nosso modelo. A gente não vai ter esse x2 aqui. Então, quando a gente for estimar, a gente vai cair no modelo linear simples, que o x2 não vai estar aparecendo, e a gente vai ter esse modelinho aqui. Tá? O que é que vai acontecer? A gente já sabe, que a gente viu no começo da aula de hoje, a relação entre a estimação desse parâmetro aqui, de um modelo linear simples, com esse parâmetro aqui, que é oriundo de um modelo linear múltiplo. Tá? Que é essa relação aqui. Ó. Certo? Mas por que é que se deve isso? Porque eu estou trabalhando justamente com essa ausência dessa variável aqui, desse x2. Tá? Então eu tenho que ter essa relação para eu saber o que é que vai acontecer com esse parâmetro aqui, que vai ser estimado decorrente de uma ausência de um parâmetro. Tá? Então, essa relação beta 1 tio igual a beta 1 chapéu mais beta 2 chapéu vezes delta 1 é aquela relação que a gente já tem desse aqui, tá? Que é a relação do modelo linear múltiplo com o modelo linear simples, certo? Se eu for tirar a esperança disso daqui, o que é que vai acontecer? A gente já, se isso aqui vem de um modelo linear múltiplo e a gente já viu que ele é não viesado, tanto esse beta 1 chapéu aqui como esse beta 2, eles vão ser parâmetros, vão ser coeficientes não viesados vão ser estimadores não viesados para os parâmetros dele, tá? Então aqui esse vai ser um estimador não viesado para o beta 1 e aqui vai ser um estimador não viesado para o beta 2. Esse delta 1 aqui, a gente já viu que ele é uma relação, certo? É um coeficiente do x1, do x2 com x1. Então, se ele é uma relação do x2 com x1, ele só tem x neles, certo? É só uma relação entre x. Então, quando a gente for tirar a esperança dado x desse parâmetro aqui, ele vai ser constante, tá? Porque eu estou dando x, então ele se torna constante. Então, quando eu aplicar a esperança aqui, nesse beta 1 tio, eu vou aplicar a esperança no
outro lado da igualdade, né? E como a esperança uma operação linear, eu aplico ela dentro do parêntese. Então, eu vou ter que esperança do betão tio é a esperança do betão chapéu, mais a esperança do beta 2 chapéu vezes o delta 1. Tá? Então, eu vou ter que a esperança do betão tio é igual a esperança do betão 1 chapéu, mais, como eu expliquei aí, esse delta aqui, ele sai da esperança, porque ele é um termo constante, e eu vou ter só a esperança do beta 2 chapéu. Então, a esperança do beta 1 tio, ela vai ser o beta 1, né? Como ele é oriundo dessa regressão aqui, que é um modelo de regressão linear múltiplo, sem restrição nenhuma, a gente já mostrou que os coeficientes vão ser não viesados, então vai ser beta 1, tá? Essa esperança aqui vai ser beta 1, e essa esperança aqui vai ser beta 2, certo? Só que eu estou interessado no viés do betão tio. O que é o viés do betão tio? Não só do betão tio, mas de qualquer outro estimador. É a esperança do estimador menos o parâmetro, tá? Então, quem é a esperança desse estimador que a gente acabou de descobrir? É esse termo aqui, ó. Beta 1 mais deltão tio, desculpa, aqui é só beta 2, aqui não tem esse tio, tá? Tenho até que tirar daqui. Vou tirar aqui no slide quando eu passar para vocês. Não tem esse desculpa, não tem esse chapéu aqui no beta 2. Menos o beta 1, tá? Se esse aqui for um parâmetro, se esse aqui for um estimador não viesado, esse viés é zero. Só que quando a gente cancelar isso aqui, a gente vai terminar com isso aqui, ó. Agora tá certo, eu botei sem o chapéu. A gente vai terminar com isso aqui. Ou seja, a gente está mostrando que esse parâmetro aqui, desculpa, esse estimador aqui, ele vai ser viesado para o beta 1, tá? Isso aqui não, o viés vai ser diferente de zero. Isso aqui aconteceu justamente porque a gente omitiu a variável x2 aqui, tá? Então, por isso que a gente chama isso de viés da variável omitida, tá? Porque eu estou supondo que o x2 não tem nesse modelo aqui, que ele teria, né? Mas eu estou omitindo ele e eu estou calculando a estimativa do beta 1 e estou percebendo que ele vai possuir um viés diferente de zero, certo? O que torna esse estimador aqui, beta 1 tio, viesado. E aqui é só uma tabelinha para a gente saber o sinal desse viés, tá? Se eu vou super ou subestimar. Se a correlação entre o x1 e o x2 for maior que zero, ou seja, se esse deltão aqui for maior que zero, e se for positivo, né? O beta 2, se for positivo, o viés vai ser positivo, né? Fica mais vezes mais, né? Uma coisa positiva vezes uma coisa positiva vai dar positivo. E se for negativo, vai ser uma coisa negativa, que é esse beta 2, vezes uma coisa positiva, então vai dar um viés negativo. Aqui é fazendo a mesma coisa, se isso aqui for negativo, né? A correlação entre o x1 e o x2, que é justamente esse coeficiente aqui, se ele for menor que zero, se o beta 2 for maior que zero, então fica uma coisa positiva, vezes uma coisa negativa vai dar um viés negativo. E se o beta 2 for menor que zero, que vai ficar uma coisa negativa vezes uma coisa negativa, tá? Que a correlação aqui é menor que zero, então vai ser um viés positivo. Tá? Então só essa relaçãozinha aí. E para finalizar, eu vou deixar aí com vocês, são 2 exercíciozinhos para vocês discutirem essa parte mais técnica, essa parte mais discursiva de regressão. Aqui só tem basicamente uma continha, que é sobre o R2 ajustado, mas as demais questões é para vocês discutirem o que é que o modelo está falando, né? Que é o ponto crucial assim, do nosso conteúdo, né? Que é saber interpretar os coeficientes, saber estimar os coeficientes, saber o que é que o R2 significa, se o modelo está bem ajustado. Mais para frente a gente vai ver se
os coeficientes, eles são significativos para o modelo, tá? Então, essa parte assim mais de discussão, vocês tentem escrever aí o que é que vocês interpretam por cada númerozinho desse, o que é que faz sentido, o que é que esse sinal significa, tanto a magnitude do coeficiente aqui como o sinal em si, certo? O que é que cada termo significa. Aí a gente vai discutir esses exercícios na próxima live, beleza? Então, na próxima aula a gente vai começar a parte de... A gente ainda vai dar só mais um teorema dessa parte aqui de linear de linear múltiplo, mas a gente ainda vai continuar em linear múltiplo, só que a gente vai primeiro dar uma revisão sobre intervalo de confiança, né, teste de hipótese, que a gente vai começar a parte de inferência, tá? Então a gente vai aprender nas próximas aulas a entender o que é que isso aqui significa. Por que é que eu falo tanto em questão de ser significante para o modelo ou não significante, certo? Então na próxima aula a gente vai discutir o começo de teste de hipótese, e aí a gente vai ter arcabouço para saber interpretar esses resultados aqui, certo? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição, certo, pessoal? Então, até mais. Tchau, tchau.